Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós temos ensinado dois tipos de fés: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural, todo mundo tem. Não existe um ser humano que não tenha fé natural. Porque a fé natural, por exemplo, a pessoa trabalha durante o mês porque tem certeza que no final do mês vai receber o seu salário. A pessoa estuda porque no final do curso ela vai ter uma formação profissional. A pessoa planta porque no final de uns tempos ela sabe que vai colher. O médico estuda para que ele possa atender os seus pacientes de acordo com as novidades da ciência. Então, nós temos visto que a fé natural é inerente a todo ser humano. Independentemente de a pessoa crer ou não em Deus, ela tem fé natural e age essa fé natural. Porque a fé natural diz respeito aos sentidos, aos 5 sentidos, como a audição, como o tato, o paladar, não é? Como a visão, como o cheiro, né? Olfato. São os 5 sentidos que dominam o nosso ser e que, com certeza, esses 5 sentidos estão envolvendo o ambiente em que nós vivemos, que é o ambiente físico, o ambiente natural, o ambiente visível, o ambiente tocável, o ambiente que a gente vê, toca, cheira, palpa, enfim, é o ambiente que nós estamos vivendo. Então, a fé natural diz respeito ou limita-se a esses 5 sentidos. Agora, a fé sobrenatural não tem nada a ver com as coisas materiais, não tem nada a ver com o que é visível, com o que é cheirável, com o que é ouvido, nada disso. A fé sobrenatural é um poder, é uma certeza, é uma convicção, não é uma esperança. A fé sobrenatural não é uma esperança. A fé sobrenatural é um dom de Deus. E nem todos têm essa fé sobrenatural. Todos têm a natural, mas nem todos têm a sobrenatural. E o que faz a fé sobrenatural? A fé sobrenatural, ela não dá ouvidos ao que os olhos veem, ao que os ouvidos ouvem. A fé sobrenatural, ela está ilimitada pelo poder de Deus, é ilimitada pelo poder de Deus. Não há limite para quem vive pela fé sobrenatural. Por isso que Deus fala: o meu justo viverá, terá vida pela fé. E que tipo de fé é essa? Como que nós podemos traduzir em termos práticos a fé sobrenatural? Veja bem, o texto sagrado é claro quando diz que pela fé, por causa da fé, Abraão, quando foi chamado por Deus, obedeceu. Então, a fé sobrenatural faz a pessoa obedecer independentemente da sua visão, dos seus ouvidos, do seu tato, dos seus sentidos. Diz o texto que Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Você pode ler esse texto, Hebreus 11:8. Partiu, veja só, Abraão
obedeceu, quer dizer, saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e partiu com destino desconhecido. Ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu. Essa obediência, esse tipo de fé, é o que faz transformar a vida das pessoas. É o que faz mudar a vida das pessoas. É uma certeza absoluta. A fé não é esperança. A fé é certeza absoluta. E essa certeza absoluta faz a pessoa obedecer. Na fé natural, a pessoa vê, bom, eu vou trabalhar durante um mês, no final do mês eu vou receber meu salário. Então ela trabalha, ela vê o trabalho dela, ela vive o trabalho dela durante um mês, mas ela tem certeza que no final do mês ela vai receber o seu salário, porque é o costume, todo mundo recebe, por que ela não vai receber? Então ela tem uma certeza absoluta, que é uma fé natural. Por exemplo, você quer viajar, você compra o bilhete de avião, entra no avião, senta na sua cadeira. Você não quer saber se o comandante daquele avião está embriagado, se está usando drogas, você não quer saber se ele tem capacidade. Você nem se preocupa em saber quem é o comandante. Você tem certeza que vai chegar no seu destino. Por quê? Porque você viveu e vive a fé natural. Todo mundo pega um avião e pensa assim, dessa forma. Nem sempre isso acontece, né? Às vezes a pessoa não chega no seu destino. Mas, normalmente, a pessoa tem essa fé. Ela não vai indagar o comandante se ele tem diploma, se ele tem capacidade para conduzir aquela aeronave. Porque ele tem uma fé, a pessoa tem uma fé natural. Da mesma forma é tomar um ônibus. Você não vai perguntar o motorista do ônibus se ele tem capacidade para dirigir aquele ônibus. Então, isso se dá com a fé natural, que depende, a fé natural depende dos 5 sentidos. A fé natural depende da visão, depende da audição, depende do olfato, depende do tato, depende do paladar. Depende dos 5 sentidos, mas a fé sobrenatural não depende de nada. Ou a pessoa crê ou a pessoa não crê. Quem crê obedece. Quem crê obedece. Porque ela crê por conta da fé que Deus lhe concedeu. A fé sobrenatural é um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Que nem todos têm, obviamente. Você quer ver uma coisa? Nós vamos colocar aqui o testemunho, por exemplo, do cego. Jesus encontrou, ele e mais os seus discípulos encontraram um cego de nascença. Aquele cego não pediu nada, ele estava quieto no lugar dele. Então, o que aconteceu? Jesus pegou e imediatamente, quando viu aquela situação, ele falou para aquele cego: você quer ser curado? Então você vai lá no tanque de Siloé. Aliás, primeiro Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou a vista dele e depois disse-lhe: olha, vai no tanque de Siloé, lava-te e então você ficará curado. O cego simplesmente obedeceu. Ele não perguntou: mas quem és tu para mim obedecer? Não, naquele momento que Jesus falou com ele, Jesus com certeza passou o espírito da fé. Naquele momento ele recebeu o dom da fé sobrenatural. Quando ele foi
E veja que Jesus não facilitou para ele. O cego de nascença teve que tatear até lá embaixo, no vale, no fundo do vale, até chegar no tanque de Siloé. Eu já estive lá no tanque de Siloé. Fica bem lá embaixo no vale. É um lugar de difícil acesso, porque é uma descida íngreme. O cego foi lá. Jesus não facilitou. Jesus poderia ter chegado e falado assim: Pedro, dá um pulinho lá no tanque de Siloé, pega a água para esse coitado aqui, para ele se lavar. Não. Jesus mandou que ele, o cego, é que fosse lá se lavar. E por que Jesus falou isso? Porque aquele cego precisava despertar a sua fé. Ele precisava obedecer a palavra de Jesus para despertar a sua fé. Então, às vezes a pessoa tem a fé sobrenatural, ela crê em Deus, ela crê nas promessas de Deus, ela crê em Jesus, mas ela precisa despertar essa crença, ela precisa despertar esse poder que há dentro dela. Por isso que Jesus untou a vista dele com lodo, né, com saliva, e fez lodo e untou suas vistas com lodo e mandou que ele fosse se lavar lá no tanque. Então, minha amiga, meu amigo, às vezes as pessoas ficam indagando, perguntando: mas por que isso? Mas por que aquilo? Quem crê não pergunta. Quem crê não fica indagando, não fica com dúvidas. Quem crê vai, toma atitude, porque crê de acordo com Deus. Quando a pessoa crê, ela crê de acordo com Deus. Deus lhe dá a fé, a certeza sobrenatural e ela vai em frente. Ela não quer saber por quê, como vai acontecer. Abraão não perguntou a Deus: mas peraí, Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Que eu vá para o norte, para o sul, para o leste, oeste? Para onde o Senhor quer que eu vá? Não, Abraão obedeceu e saiu. Ele saiu sem destino certo. A partir do momento que ele saiu com a sua mulher, o seu sobrinho, os seus camelos, seus empregados, tudo que ele tinha, então Deus lhe deu a direção para onde ele deveria ir. Quer dizer, a fé sobrenatural, ela precisa ser obedecida para que Deus, na sua infinita misericórdia e poder, faça parte dele e a pessoa alcance o benefício dela. O mesmo caso se deu com o ministro da guerra da Síria, Naamã. Naamã contraiu lepra e, ouvindo falar que em Israel havia um profeta que poderia lhe curar, ele foi lá. Quando ele chegou junto à casa do profeta Eliseu, Eliseu nem o recebeu, mas mandou que o seu servo Geazi fosse lá e falasse com ele: olha, o profeta manda dizer para o senhor se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, Naamã ficou indignado, porque ele saiu da sua terra cheio de joias, ouro, prata e vestes, para presentear o profeta que iria curá-lo. Ele ficou indignado porque o profeta, primeiro, não o recebeu e, segundo, mandou recado para ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que era um rio sujo, que era um rio poluído. E então ele ficou indignado. Mas, obviamente, os seus auxiliares orientaram, disseram para ele: não custa nada você se banhar no Rio Jordão, só chegou até aqui, completa a coisa, vai, dá um pulinho lá. Então, depois disso, Naamã resolveu obedecer aquela orientação
do profeta Eliseu. Ele resolveu obedecer. Ora, ele se despiu das suas vestes de general, cheio de medalhas, se despiu do seu orgulho, da sua prepotência e arrogância, e mergulhou lá no Rio Jordão por 7 vezes. A primeira vez que ele mergulhou, não aconteceu nada. A segunda, tampouco. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta vez, não aconteceu nada. Ele continuava com a lepra. Mas quando ele mergulhou na 7ª vez, a sua carne ficou completamente curada, limpa. O que é isso? Ele obedeceu à palavra do homem de Deus e foi curado. E foi necessário 7 vezes, sabe por quê? Para quebrar o orgulho dele, para quebrar aquela arrogância dele e finalmente despertar uma fé de criança, uma fé infantil, mas uma fé poderosa, capaz de fazê-lo ficar curado. Na 7ª vez, somente na 7ª vez, ele ficou curado. Por que ele não ficou curado na primeira vez? Por que o profeta não mandou lavar apenas uma vez? Por que tinha que ser 7 vezes? Justamente por isso. Para que ele finalmente viesse crer. E enquanto ele mergulhava, a sua fé ia aumentando, até que chegou um ponto que realmente ele creu 100% e ficou curado. Minha amiga, meu amigo, quando a gente fala em fé, normalmente os crentes pensam que tem que sentir isso ou tem que sentir aquilo. Normalmente eles pensam que tem que ver para crer. Ora, a fé sobrenatural não tem nada de ver para crer. Ela tem que crer para ver. E quando crê de forma prática. Obedece. Ela obedece. Só isso. Isso é crença. Quer dizer, não tem sentimento. A fé sobrenatural não tem sentimento. A fé sobrenatural não tem nada a ver com o mundo físico, com os 5 sentidos, com a esperança. A fé sobrenatural tem a ver com uma revelação. A pessoa tem aquela convicção, tem aquela certeza, então ela obedece. E pronto, acabou. Se ninguém crê, não interessa. Ela obedece, ela crê, ela acredita e vai em frente. Nós vamos falar mais a respeito desse tipo de fé que faz com que nós tomemos posse das promessas de Deus. Vamos falar com Deus agora. Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome, glorioso nome poderoso. Porque por conta dessa fé sobrenatural, nós não ficamos atentando ou dando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E assim é a fé sobrenatural. Meu amado Pai, eu peço que o Senhor venha despertar essa fé no meu ouvinte, de forma que ele venha tomar posse por si mesmo, pelos seus próprios méritos, daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Nós temos ensinado a tua palavra, mas a fé é algo que o Senhor dá para aqueles que são sinceros, independentemente de seus pecados. Mas se são sinceros, então o Senhor dá a fé sobrenatural para que esta gente possa obedecê-la, possa segui-la, possa tomar atitude e tomar então posse daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Teu povo de Israel, quando saiu do Egito, não entrou na terra prometida
de bandeja, não tomou posse da terra da promessa de bandeja. Ele teve que lutar, ele teve que enfrentar lutas renhidas, gigantes. Teve que atravessar o deserto, teve que enfrentar os inimigos que ali estavam. Por quê? Porque essa é a fé. Porque essa é a fé. A fé obedece, ela toma posse, ela vai em frente, ela não dá ouvidos, não atenta para as coisas que se veem. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha despertar essa fé nesse povo que me ouve nesse momento, para que ele possa se ver livre das suas mazelas, para que ele possa tomar posse da sua terra prometida, para que ele possa te glorificar. Eu peço, meu Deus, por todo este povo. Peço pelos meus companheiros, pastores, obreiros. Eu peço pelos bispos, eu peço pelos familiares, nossos respectivos familiares. Guarda-nos a todos de todos os males. Livra-nos, Senhor, de cair em tentação. Perdoa os nossos muitos pecados e faça-nos, Senhor, tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido, por meio da obediência à tua palavra. Eu te peço por todo este povo, por todos os dizimistas, ofertantes, os auxiliares do rádio que têm sido fiéis. Deus, eu te peço, meu Pai, abençoa esta gente, para que esta gente possa te glorificar e manifestar nesse mundo a glória do Senhor. Em o nome de Jesus eu te peço, e quem crê diga amém e graças a Deus. Você vê que Abraão deixou-nos um exemplo de fé, de obediência. Fé e obediência. Obediência e fé. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ainda que fosse loucura para as demais pessoas, mas para ele era uma questão de certeza, de convicção, de fé. Ele sabia que mesmo sacrificando o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo. Deus iria mudar aquela situação. Ele confiou, ele acreditou. Eu sei que não é fácil, é difícil tomar uma atitude dessa. Mas quando nós enfrentamos essa dificuldade e vencemos, nós estamos vencendo a barreira dos nossos limites. Nós estamos vencendo o mundo materialista. Nós estamos vencendo a nossa carne. Nós estamos vencendo a nossa vontade. Nós estamos vencendo o nosso eu e dando a vitória para Deus. Por isso, é imprescindível que haja obediência. De nada adianta a gente crer em Deus e não obedecer a sua palavra. De nada adianta a gente ter fé e não seguir obedecendo essa fé. De nada adianta, não vale nada. É a mesma coisa que o ateu, que o incrédulo, o ímpio. Não adianta a pessoa dizer, eu creio em Deus, frequentar a igreja, mas na hora do vamos ver, da obediência, não obedecer. Então, esse tipo de fé, de a pessoa crer e não obedecer, é uma fé fajuta, é uma fé enganadora. Ela não funciona, ela não traz benefício, ela ilude a pessoa, porque é uma fé que nada tem a ver com Deus. Quando a fé tem a ver com Deus, a pessoa não tem medo, ela sacrifica, ela luta, ela vai em frente, ela acredita em si mesma, ela acredita em Deus, ela toma atitude, porque ela sabe que Deus é fiel. Vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário e nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus.